Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Queria falar algo ao coração de vocês que veio ao meu coração pelo Espírito Santo, amém? Quero falar um pouquinho ali de Mateus, capítulo 17, quando aqueles homens ali com Jesus esteve no Monte da Transfiguração. E quero falar também capítulo 16, quando Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Começando pelo capítulo 17, no Monte da Transfiguração, Jesus ele levou consigo ali Pedro, Tiago e João. E em certo momento, Jesus transfigurou-se, a sua face brilhou como um sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele momento apareceu diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus, né? Pedro logo se levantou e falou assim: olha, é bom que nós façamos aqui 3 tendas, né, para que uma para Moisés, outra para Elias. E quanto ainda Pedro estava falando, uma nuvem resplandeceu e os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia assim: este é o meu filho amado em quem me agrado, ouça-no. E nesse momento o Espírito Santo falou algo no meu coração. Deus ele envolveu aqueles homens ali enquanto Pedro estava falando, e ele disse: ouça-no, ouça a Jesus. E o entendimento que Deus trouxe ao meu coração, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, foi que Jesus ele passou um período de 3 anos e 6 meses em um seminário intenso com aqueles discípulos, ensinando, mostrando e falando tudo acerca, ensinando princípios, né? Passou 3 anos e 6 meses ensinando os princípios da palavra, como ser amável, como amar, como perdoar, como dar a outra face, como andar a 2ª milha, e como curar os enfermos, como expulsar demônios. Jesus ensinou muitas coisas àqueles discípulos, falou de uma forma demonstrativa, muitas vezes por parábolas, e muitas vezes com demonstrações de sinais, maravilhas e prodígios. Então Jesus ele passou 3 anos e meio falando àqueles discípulos. Então, esse texto aqui, quando Deus falou ouçam, nós estávamos, aqueles discípulos na verdade, estavam numa dispensação onde eles ouviram Jesus falando, mostrando e falando através de demonstrações. E certa feita Jesus, quando chega no Evangelho de João, porque se nós prestarmos atenção nos 4 evangelhos, o único evangelho que Jesus dá uma atenção, dá uma ênfase maior ao Espírito Santo, a falar do Espírito Santo, é justamente o Evangelho de João, a partir do capítulo 14, né? A partir do capítulo 14. Então você vê os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, Jesus ele começa a dar uma ênfase ao Espírito Santo. O que eu tiro de lição aqui disso tudo? Certa feita Deus falou: ouça Jesus. E quando você lê o Evangelho de João capítulo 14 em diante, Jesus ele começa a falar: convém que eu vá para que eu possa enviar o Consolador, para que eu possa enviar o Conselheiro. Convém que eu vá para que ele venha. E ele começa ali a falar do Espírito Santo, e quando chega no capítulo 16, ele fala bem assim: olha, eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, a partir do versículo 13. Eu tenho muitas coisas a dizer para vocês, mas ainda vocês não podem suportar. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas virá o Espírito da verdade, aquele quem os guiará a toda a verdade, aquele que não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir. Então, com esse entendimento, que Jesus, falando acerca do Espírito Santo, Deus trouxe algo muito precioso ao meu coração. Primeiro ele fala para nós ouvirmos a Jesus. E quando ele fala para aqueles discípulos ali, nós também ouvimos a Jesus, ele está falando de nós meditarmos na palavra, de nós prestarmos atenção na meditação, na leitura da palavra. Aqueles homens passaram 3 anos e meio com a palavra viva, o verbo que se fez carne. Era a palavra do Senhor que estava ali andando com eles. Então aqueles homens passaram 3 anos ali meditando, vendo, ouvindo a palavra do Senhor. Então a importância da meditação e da leitura da palavra, que é a matéria-prima do Espírito Santo. Amém? Então,
quando Jesus ele fala bem assim, agora ouçam o Espírito Santo, porque tem muitas coisas para falar, mas vocês não podem suportar. Então Jesus estava passando ali, de certa forma, o bastão, passando a bola para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo queria revelar todas as verdades daquilo que ele ensinou por 3 anos àqueles discípulos, né? Então, nós temos que ter a consciência de que o Espírito Santo ele precisa da matéria-prima, que é a palavra dentro de nós. A leitura e a meditação da palavra, ela é a matéria-prima, o qual o Espírito Santo pode trabalhar dentro de nossas vidas. Então, quando Jesus ele fala, olha, tem muita coisa que eu quero dizer para vocês, mas vocês não podem suportar, mas agora vocês precisam entender que o Espírito Santo é quem guiará vocês a toda a verdade. Então, entra em ação o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí eu quero levar agora para o texto de Mateus 16, a partir do versículo 16. Jesus ele pergunta aos discípulos, né? Ele pergunta assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele se levanta e ele fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele fala, olha, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. O que Deus trouxe de entendimento ao meu coração? Primeiro, Deus fala assim, ouça. Jesus, depois, ele passa a bola para o Espírito Santo. E aqui, nesse momento, Jesus ele fala, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Eu quero dizer para você que hoje, o mesmo Espírito que revelou a Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então hoje nós podemos ter a revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, quem Ele é e quem nós somos nele, pelo Espírito Santo de Deus. Não é carne nem sangue quem revela Cristo Jesus em nossas vidas, mas é o Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos esse texto aqui, versículo 17, Jesus respondendo, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Qual é o entendimento que nós podemos tirar aqui desse texto? Primeiramente, o Espírito Santo de Deus, ele revela a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. E naquele momento ali, quando eu estava ministrando, foi nesse domingo, nesse final de semana, o Espírito Santo trouxe uma pergunta para me fazer ali naquele momento. E eu perguntei, qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade que você tem em Cristo Jesus, que você precisa de conhecer em Cristo Jesus? Porque a palavra do Senhor em Filipenses fala que nele subsiste todas as coisas e por meio dele todas as coisas foram criadas. E em Colossenses fala que nele estão escondidos todos os mistérios, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade que você tem que está em Cristo Jesus, que precisa de ser revelado pelo Espírito Santo de Deus em tua vida? E aí eu citei um exemplo, né? Eu citei um exemplo de cura. E perguntei, qual é a necessidade que você tem em relação à cura? Você precisa de conhecer o Cristo que está narrado em Isaías 53, aquele que diz que certamente Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, aquele que foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Talvez seja essa a revelação de Cristo que você necessita na tua vida. Naquele momento ali eu coloquei esse texto e eu disse que quando nós temos a revelação de Cristo, aquele Cristo que cura, aquele Cristo que levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós falamos assim para Jesus, Jesus, Tu és o Cristo da minha cura, Tu és o Deus da minha cura. E Jesus apontará o dedo para nós através da palavra e dirá então Tu és curado. Você entende o valor da revelação da palavra? De repente pode ser na provisão financeira. Nós podemos ter revelação daquilo que Jesus é. Ele se fez pobre
em nosso lugar, para que nós sejamos ricos, prósperos nele, em Cristo Jesus. Então, naquele momento em que vem a revelação da palavra, que ele se fez pobre para que nós sejamos ricos, ele aponta o dedo e mostra para nós, dentro da palavra, então tu és próspero, tu és rico. Então, Jesus ele trouxe um entendimento ao meu coração. Naquele momento em que eu fiz a pergunta àquelas pessoas que estavam ouvindo, e ao mesmo tempo ao meu coração. Qual é a necessidade que nós temos em Cristo Jesus nas nossas vidas, que precisa ser revelado da pessoa de Jesus? E continuando aqui nesse texto de Mateus 16, quando Pedro ele teve a revelação, quando Pedro ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus ele falou, e tu és Pedro, e tu és Pedro, feliz é tu, ó Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não poderão vencê-la. Então eu quero dizer a você que quando nós temos uma revelação, tu és o Cristo da minha cura, tu és o Cristo da minha provisão, tu és o Cristo da necessidade o qual nós estamos passando, o qual nós almejamos e precisamos. Tu és o Cristo. Jesus ele vai falar, então tu és o que eu sou na tua vida. Eu sou a tua cura, eu sou a tua provisão. E ele continua dizendo, e as portas do inferno não poderão vencer. Porque quando há uma palavra revelada ao teu coração de cura, as portas do inferno, aquela enfermidade que veio do inferno, ela não poderá prevalecer contra a tua vida. Ela terá que dar lugar à revelação da palavra. Jesus ele fala que edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja sobre esta revelação. Tu és o Cristo. Então, você, igreja do Senhor, você é edificado na palavra do Senhor que é revelada na tua vida. Se você necessita de uma palavra de cura, medite na palavra do Senhor, tudo que fala acerca de cura, até que o Espírito Santo de Deus revele essa palavra dentro do teu coração. E no momento que ele revelar essa palavra, você gritará aos quatro cantos da terra, Deus, Jesus, tu és a minha cura. E a palavra do Senhor dirá a você, tu és curado. Se você necessita de um recurso financeiro, medite na palavra do Senhor em tudo que fala sobre recurso financeiro. E no momento em que o Espírito Santo de Deus ele revelar a palavra ao teu coração, você dirá, Senhor Jesus, tu é o Deus da minha prosperidade, da minha provisão. E o Espírito Santo de Deus, Jesus, na palavra, através do Espírito Santo, estará dizendo, você é próspero. Amém? Então, quando essa palavra ela é revelada ao nosso coração, as portas do inferno não prevalecerão. Elas perderão todo o poder. O inferno poderá até querer se levantar, querer dizer, olha, você é pobre, você é enfermo. Mas a revelação dentro do teu coração, ela te colocará como âncora da tua alma. E você saberá, porque você saberá dentro de ti que você é curado. Então todas as vezes que o sintoma, que o diabo querer colocar sintomas daquela enfermidade ou de outra enfermidade na tua vida, você terá uma resposta para dizer ao sintoma, para dizer as setas do inferno. Porque o diabo ele intenta contra as nossas mentes, ele quer lançar setas, ele quer lançar as setas inflamadas do inferno contra as nossas mentes para dizer que nós fomos isso ou aquilo. Mas quando nós temos uma palavra revelada dentro do nosso coração, as portas do inferno não prevalecerão e nós estaremos estabelecidos, edificados na palavra do Senhor. Então eu quero dizer a você da necessidade da palavra revelada através do Espírito Santo, da necessidade de nós termos a matéria-prima, a palavra do Senhor, ler e meditar na palavra e sermos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo não é algo que Deus está dizendo que nós faz se você quiser, não. Ali Ele está dando uma ordem, enchei-vos, sejam cheios do Espírito Santo. Então, a leitura da palavra, a meditação da palavra e ser cheio do Espírito Santo, orando em língua, salmodiando, cantando, adorando ao Senhor, nos entregando, como ali fala em Mateus 6:6, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, porque o teu Pai que está em secreto te recompensará, Ele ouvirá e te recompensará publicamente. Então, a necessidade da matéria-prima e de ser cheio do Espírito Santo
para que haja revelação da palavra, para que você e eu sejamos edificados na palavra do Senhor. Assim as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra possa tocar o teu coração, assim como ela tocou o meu coração, para a glória do nome de Jesus.